o 28º filme de Roman Polanski, e esse filme se abre com um plano impressionante, que só um grande cineasta seria capaz de fazer. Esse plano impactante é o pátio de honra da Escola Militar de Paris. E nesse pátio há um homem, um capitão, que é um judeu francês, que é Dreyfus, que está sendo humilhado publicamente numa cerimônia pela qual ele é declarado culpado de traição ao Estado francês, ele perde a sua patente, e além dessa humilhação pública, há pessoas em torno do pátio se jogando contra as grades, há um desprezo dos militares, ele está diante das tropas, inclusive dos alunos do colégio militar que ele frequentou. De lá ele parte para a deportação e ele fica anos sendo torturado física e mentalmente na Ilha do Diabo, na Guiana Francesa. Posteriormente, um ex-professor de Dreyfus, que é Marie-Georges Picard, que é o personagem principal do filme. O personagem principal não é Dreyfus, tá? O personagem principal é esse militar pacato que é antissemita, que nesse primeiro plano do filme, inclusive, está entre os militares que olha jocosamente a degradação de um judeu, faz comentários maldosos, compartilha de comentários maldosos, mas que chega à direção do serviço secreto do Exército, da inteligência do Exército, e ao chegar a esse posto, constata que as acusações contra Dreyfus são fraudulentas. E se a gente quer entender a relação entre esses dois personagens, aí eu já chego ao meu primeiro ponto, que é o que é um herói, se eles são heróis ou se eles não são heróis. E eu faço isso propositadamente, porque na nossa linguagem cotidiana sobre a Covid-19, os profissionais de saúde são apresentados como heróis, outras figuras, os trabalhadores de serviços essenciais são apresentados como heróis. Enfim, há uma série de... O ex-ministro Luiz Henrique Mandetta chegou a ser apresentado por alguns como heróis, então eu quero puxar do filme esse paralelo, né? Se a gente quer entender a relação entre Dreyfus e Picard, a gente precisa voltar a uma cena do filme da época em que Dreyfus é aluno de Picard na escola militar, eles se encontram no corredor e o Dreyfus questiona Picard sobre uma nota baixa que ele tirou, tá? E pergunta se ele faz isso porque ele odeia os judeus. E Picard responde: eu odeio os judeus, mas eu jamais daria uma nota baixa por causa disso, né? São duas coisas diferentes, né? Eu sou antissemita, mas eu não sou capaz, eu não faria diferença por isso, eu não usaria dos meus meios para prejudicar alguém, embora eu seja, e nesse caso eu acho que a gente pode ler nesse personagem uma espécie de antissemitismo estrutural e de geração que existe na França naquele momento e que vai graçar na Europa a tal ponto que o Holocausto pôde acontecer em meados do século XX. Mas essa figura simplesmente, o Picard assume esse posto, ao assumir esse posto ele se dá conta de que num primeiro momento ele pensa que é um erro, ele, numa espécie de inocência, ele se dirige às autoridades superiores a ele e denuncia aos superiores. Tudo indica que Dreyfus não é culpado e ele faz isso no momento em que a sociedade francesa está completamente dividida, né? Também Hannah Arendt vai identificar nesse momento a passagem do eixo do debate político que sai do parlamento, no caso de Dreyfus não passou pelo parlamento francês e vai para a opinião pública, né? com jornais antissemitas disseminando notícias com outros tentando defender Dreyfus. Então, a sociedade está dividida, tá? Mas essa clivagem que se encontra na sociedade em torno do antissemitismo ou não, para o Picard tem um sentido completamente diferente, porque o Picard ele se prende aos fatos, enquanto os opositores de Dreyfus se prendem ao estigma. Então, há uma diferença enorme nessas clivagens, né? E como o Picard se comporta?
ele se comporta, existe um crítico francês, Mathieu Macheret, que vai interpretar o personagem do Picard da seguinte forma: ele é, na verdade, não é que ele não é de modo algum herói, ele é o bom soldado, ele é o bom soldadinho que tem o senso do seu dever. A tal ponto ele é inocente na crença do senso do seu dever que ele enfrenta os superiores e leva adiante essa investigação. Mas veja, ele é alguém que tem um interesse moderado pelas questões políticas, o mínimo que é necessário para o posto que ele ocupa. Né? Ele não tem nenhuma forma de engajamento político, ele simplesmente acredita no exército, ele acredita na República, ele acredita na França e para ele, aquilo que é fato, aquilo que é evidência, deve se impor. E ele se comporta como se estivesse existindo um erro dentro do exército, quando, do outro lado, ele enfrenta uma campanha a favor do Dreyfus, que essa sim é altamente politizada e que tem plena consciência do que significa o antissemitismo na França naquele momento e outras disputas políticas nas quais a gente não tem tempo de entrar. Né? Então, a gente vê o ambiente das Forças Armadas ali, a gente vê aquele gabinete em que se começa a buscar a verdade, que é o gabinete de inteligência do Picard, em que ele convive com pessoas que são extremamente hostis a ele, que têm um olhar suspeito em relação a esse, que história é essa de investigar mais, que história é essa de buscar a verdade. E ele, embora as ideias dele pudessem levá-lo a dizer, não, se é um judeu é culpado, pouco importa. Embora as ideias dele pudessem levar a isso, ele, como bom soldado, nesse sentido de compreensão do papel do seu dever na sua existência, que se sobrepõe aos seus desejos e à sua vida, ele leva adiante a questão. Ao levar adiante a questão, ele também é degradado, punido, banido. Né? Ele passa a sofrer, não se trata apenas de uma reação qualquer, não se trata de fazer uma denúncia e ir para casa. Ele sente na carne, ele chega a ser enviado ao norte da África e se tenta criar uma situação para que ele venha a ser morto em combate, ele sobrevive e durante anos ele também padece algo que não tem rigorosamente nada a ver com ele, exceto pelo fato de que ele não foi conivente. Ele não foi conivente. Quando ele teve a oportunidade, ele não foi conivente. Né? Se nós olharmos cada episódio do filme, que é uma obra extremamente bem roteirizada, o roteiro é de Robert Harris, que escreveu também um livro que se chama D, sobre o caso Dreyfus, e que enfrenta um desafio que não é nada fácil de apresentar uma história tão complexa, cheia de reviravoltas nesse período de 130 minutos. Então, um filme com uma narrativa muito bem construída. Alguns episódios podem parecer peripécias de filme de espionagem, mas quando a gente olha com a lupa mais lenta, o que a gente vê é uma máquina infernal de ódio, de preconceito, de privilégios que tritura primeiro Dreyfus e depois quem, embora não tenha nenhum vínculo, não compactue, não se envolva em alguma proposta coletiva junto com o Dreyfus, acaba sendo devorado também por essa máquina. Né? Então, se a gente se pergunta, Dreyfus e Picard são heróis ou não são heróis? Claro que a definição de herói varia. Em geral, a gente atribui aos heróis aptidões míticas que faz com que eles sobrevivam, que eles reajam, superem condições épicas. Né? Em geral, é o que se apresenta como heroísmo, como alguém que não é ordinário. Né? E nesse ponto eu queria dizer que eu acho exatamente o contrário. Eu acho que tanto Dreyfus como Picard são pessoas ordinárias, né? Ordinárias no sentido de que cada um se comportou surpreendentemente como deveria se comportar. Dreyfus é uma figura tão peculiar que na biografia de Zola, Émile Zola, que escreveu o célebre texto Eu Acuso, J'accuse, que foi um texto extremamente importante para o deslinde desse caso, e Zola, mais uma vez, não é alguém que opinou a favor do Dreyfus, é alguém que foi julgado e preso por ter publicado esse texto. Né? Todos
pagaram de uma forma muito dura, inclusive com sanções que restringiram sua liberdade, que os atingiram fisicamente. Então, se trata de um caso muito intenso nesse sentido, de compromissos muito intensos. Mas tem uma biografia do Zola, escrita por Henri Troyat, em que ele relata a surpresa do Zola quando, depois que houve a libertação do Dreyfus, em 1906 ele foi inocentado e reintegrado ao exército. Nesse jantar, ele ficou impressionado com a forma pela qual o Dreyfus narrava o que ele passou na Guiana, na Ilha do Diabo, narrava as torturas mais cruéis de uma forma tranquila, com uma voz monocórdica, com um olhar sempre dirigido ao horizonte. Se trata, enfim, agora quem diz sou eu, não o biógrafo, de alguém extremamente chato e sem graça, né? E que o que mais impressionou Zola nesse jantar não deixava de repetir o quanto ele acreditava no exército, o quanto ele acreditava na República e o quanto ele acreditava na justiça, né? Então, isso nos dá pelo menos a intuição de que se tratava de um homem ordinário que passou por circunstâncias extraordinárias, que se viu na posição de um bode expiatório. E a mesma coisa a gente pode dizer desse bom soldado que é o Picard, né? São pessoas que nas piores condições pelas quais passaram, elas continuaram acreditando que um dia a justiça seria feita. Elas continuaram acreditando que o exército reconheceria que as instituições podem se enganar, né? Que as instituições podem cometer erros. Ou seja, a forma como eles reagiram nesse caso não era uma maneira de atacar o exército ou atacar a República ou atacar aquele estado de coisas, né? Então, nesse ponto, Hannah Arendt vai dizer Picard era um desses cidadãos, agora eu estou citando Hannah Arendt, Picard era um desses cidadãos que tem interesse moderado pelas questões políticas, mas que na hora do perigo, nem um minuto antes, se posicionam para defender o seu país, com a mesma naturalidade com a qual cumpriria suas tarefas cotidianas mais banais. Da mesma forma, Dreyfus, alheio à vingança, né? Alheio à vingança, ele não tinha um projeto de vingança, ele tinha um projeto de justiça, de reconhecimento de que ele tinha sido alvo de uma injustiça. Isso se revela na cena final do filme. Pode spoiler? Já é um spoiler, eu já disse que ele foi inocentado. Pode sim. Quer dizer, Você já contou todo o filme, mas vale que possa, senão já foi. É porque é o caso do Dreyfus, né? Na cena final, há o encontro do Picard, desse homem que passou misérias. Tá? E nesse encontro de poucos minutos, aí sim, não vou contar o encontro, mas a gente tem uma piscada de olhos, uma ironia enorme do Polanski mostrando o que é o encontro, e é esse encontro, sobretudo, que me leva a pensar que eles não são heróis. Né? Então, veja, nós estamos tratando como heróis durante a pandemia de Covid-19 aquelas pessoas que estão cumprindo as funções que lhes correspondem. Quando a gente trata como herói quem simplesmente cumpre essas funções, a gente oculta o quê? Os que não estão cumprindo. Quer dizer, essa é uma estratégia extraordinária para dizer, são heróis os que têm espírito público, são heróis os que estão realizando o seu trabalho apesar do perigo. E ao dizer isso, eu quase que justifico aqueles que não estão cumprindo o seu papel. E aí eu entro rapidamente, porque eu não quero me estender, na questão das Forças Armadas, que eu não quero deixar de mencionar. Eu não quero deixar de mencionar porque a gente vê nesse filme do Polanski, mas na verdade é a leitura que ele faz de uma história real amplamente documentada, ampla, é uma quantidade enorme de textos, de teses, de documentos, mas poucos filmes, diga-se de passagem, poucas vezes o cinema abordou esse caso, o que é mais um valor agregado desse filme, né? Os superiores hierárquicos
de Picard e de Dreyfus são figuras arrogantes, são figuras estúpidas, são as mesmas figuras que vão levar as suas tropas à carnificina da Primeira Guerra Mundial mais adiante, que vão sacrificar tantos jovens nas trincheiras mais adiante. Então, essas figuras chamam muito a atenção nesse filme e nesse caso. Eu lembro que na crise do Ebola, em 2014, existe uma literatura importante sobre um aspecto dessa crise, que é o fato de que a Organização Mundial da Saúde foi considerada inapta para coordenar a resposta em agosto de 2014, e se criou uma missão das Nações Unidas contra o Ebola, coordenada pela Secretaria-Geral da ONU. A OMS ficou apenas com a missão técnica. E Barack Obama enviou 3.000 Mariners para a África Ocidental para conter o Ebola no lugar de onde ele nunca deveria ter saído, né? Que é essa visão do mundo desenvolvido, e particularmente dos Estados Unidos, sobre a saúde global. Mas nessa época, até Médicos Sem Fronteiras, que são uma organização cujo trabalho é cabalmente conhecido do mundo, até Médicos Sem Fronteiras queriam a militarização da resposta, porque viam que era necessário, era preciso ter ajuda, né? Era preciso ter ajuda e era preciso ter controle naquele momento, né? Mas é algo que é um episódio sobre o qual muito se escreveu. Em todo caso, eu quero dizer que não é novidade que forças militares sejam mobilizadas em resposta a pandemias. Não é esse o meu ponto. Meu ponto não é dizer que é equivocado recorrer à ajuda das Forças Armadas. O meu ponto é que as Forças Armadas, numa crise sanitária, devem agir de acordo com o que determina a autoridade sanitária. Elas são um ator a mais para realizar um objetivo de saúde pública. E a lógica em curso só pode ser a lógica de saúde pública, e não outra. Tá? E é a autoridade de saúde pública que precisa dizer se e como a força vai ser utilizada. Mas no caso brasileiro, há um drama adicional, há 2 degraus. Há o fato de que estão sendo nomeados militares para os cargos mais importantes do Ministério da Saúde, ou seja, está havendo uma destituição das autoridades sanitárias do seu papel histórico, principalmente depois da criação do SUS no Brasil. A gente tem uma massa crítica no Ministério da Saúde que é de grande valor, de altíssima qualidade, de excelência. Essas figuras que têm uma larga experiência em saúde pública do Brasil estão sendo destituídas e nomeadas e substituídas por militares. Então, existe esse plano que é responder a uma crise de saúde pública a partir de uma lógica militar, que já me parece um erro brutal, mas no caso do Brasil existe um pano de fundo, que é a grande mentira, o grande erro, o negacionismo que existe em torno da pandemia. E, ao que tudo indica, nesse nível anterior, que é o de negar a gravidade da pandemia, que é o de dizer, e daí? Que é o de dizer que determinadas vidas são prescindíveis e não têm valor, parece estar havendo um apoio das Forças Armadas a essa forma de perceber a crise, a Covid-19 no Brasil. Né? E se eu estou certa, se as Forças Armadas subscrevem essa percepção sobre a crise sanitária brasileira, eu queria fazer um comentário final, encerrando essa minha provocação de abertura. Eu queria dizer que quando as Forças Armadas não respeitam a verdade dos fatos, há uma pandemia, ela está escapando ao controle das autoridades no Brasil. O governo federal tem um papel importante nessa perda de controle. Quando as Forças Armadas, assim como no caso do Dreyfus, quando elas abandonam os fatos e quando elas não respeitam os princípios da Constituição de um país, elas se transformam em pura violência ilegítima. Elas mobilizam a força pública e armada em favor de interesses privados. E eu não vejo maior ou
mais grave forma de corrupção. Quando eu uso a força pública a favor do interesse de grupos, com o seu acervo, com o seu arsenal de violência física mais efetiva, eu não posso pensar em corrupção mais grave que possa existir dentro de uma democracia, e inclusive que pode nos levar a perguntar se ainda se trata de uma democracia quando isso acontece. Né? E tudo isso nos faz pensar, e talvez tenha sido essa a razão principal pela qual eu quis conversar com pessoas tão qualificadas sobre esse filme, é a nossa esperança candente de que mais Marie-Georges Picard ou Picards apareçam no Exército Brasileiro, nas Forças Armadas Brasileiras. Né? Nós precisamos que essas figuras que cumprem o seu dever, seja qual for o seu engajamento político, seja qual for o seu engajamento ideológico, é preciso que essas figuras cumpram o seu dever diante dos fatos que nós estamos vivendo agora. Era isso. Desculpe se eu me estendi. Muito obrigada. Obrigada, professora Deise. Dizer que é uma satisfação de novo, né, tê-la e realmente ouvi-la é sempre muito, muito bom. Eu acho que eu gostaria de, antes de passar a palavra à professora Maria José, de apontar, né, ressaltar na sua fala essa questão que você trouxe muito bem dos falsos heróis, né? Não dessa questão até de mitificação, né? Quer dizer, no Brasil, literalmente falamos do tal do mito, né? Mas dos falsos heróis, porque na verdade não tem que, a gente não tem que agradecer as pessoas a exercerem o seu correto papel, né? E eu acho que na sua fala isso ficou muito, muito claro e é muito interessante pontuar. Tanto, agora, como um princípio contraposto, a gente vê que tem um personagem no filme, né, que corrompe as provas, né, é um dos principais a corromper as provas físicas em nome da obediência hierárquica. Né? Talvez vocês lembrem desse fato. E aí a gente vai ver que depois, tanto no Tribunal de Nuremberg quanto no Tribunal Penal Internacional, não existe essa excludente, né? Quer dizer, obedecer a uma hierarquia na guerra, mesmo em uma situação de guerra, nunca poderá ser justificativa para uma excludente de culpabilidade dessa pessoa. Quer dizer, demonstrando que o simples ato de fazer o correto, né, não merece nenhum tipo de heroificação por isso, mas é uma conduta esperada, mesmo em graves situações, né? Tanto na guerra quanto na pandemia, por exemplo. Então, acho que é brilhante essa tua análise, porque nos traz a dimensão do quanto aqueles que hoje, né, nós devem atuar para evitar um genocídio, uma calamidade ainda maior, ou, né, não só não fazem o dever, né, não, mínimo que deve ser feito, como, pelo contrário, se omitem, produzindo um resultado terrível para todos nós. Né? Só para contribuir ao debate. Então, professora, agora Maria José, por favor, né, tem a palavra. Tenho certeza que virão outras ideias maravilhosas para a gente seguir o debate. Eu vou abrir também para as pessoas fazerem as perguntas. Muito obrigada, professora. Obrigada, Giselle. Buenas tardes de nuevo a todos. Como decía antes, voy a hablar en castellano, en español y voy a intentar hablar devagar. En primer lugar, bueno, quería de nuevo felicitaros por esta iniciativa de seminarios internacional sobre cine y derecho, porque creo que la mirada del cine, las miradas fílmicas, son muy importantes para hacernos comprender las situaciones y los contextos históricos en los que vivimos. Yo creo que el cine es una memoria histórica viva, permanente, que nos permite reflexionar sobre lo que hemos sido, lo que somos y lo que vamos a ser en el futuro. En la película que se toma hoy como objeto de este debate, que ha sido perfectamente descrita anteriormente, yo creo que hay dos elementos que hay que destacar, dos puntos o dos ejes centrales que hay que destacar y que, como decía, nos permiten no solamente entender lo que hemos sido y lo que hemos hecho los seres humanos, lo que somos y lo que podemos hacer en el futuro. Los dos ejes de esta película, a mi juicio, son los siguientes. En primer lugar, es
toda la construcción judicial de un caso falso. Es decir, al capitán Dreyfus se le acusa, pero no por un error judicial, es decir, se le acusa de algo que no ha cometido, pero se construye perfectamente esa acusación. Es decir, no estamos en un supuesto de error judicial, de los muchos que pueden ocurrir en algunos casos en los tribunales, sino que estamos en un caso en el que se construye un chivo expiatorio y además es un capitán judío, con lo cual nos encontramos con el primer caso de antisemitismo en Europa en el siglo XIX, que de alguna manera podríamos decir que augura lo que luego pasa en Europa también en relación con el antisemitismo. Con lo cual es una construcción total, jurídica y política, porque esta construcción se hace no solamente desde el punto de vista judicial, sino que se hace con el apoyo de los militares, se hace con el apoyo del gobierno y se hace también con el apoyo de la Iglesia, de la jerarquía de la Iglesia católica en aquel momento. Con lo cual hay todo un complot jurídico, político y religioso para castigar a esta persona y para crear un chivo expiatorio y para estigmatizar a los judíos de nuevo. O inicialmente, porque como decía, es el primer de antisemitismo claro y contundente que se produce desde el punto de vista político y jurídico en Europa. Eso por una parte, como ya se ha visto en la película y como sabemos por las narrativas históricas, al capitán Dreyfus nunca se le consideró inocente. Es decir, primero se le condena a cadena o a prisión perpetua en ese islote de la Guayana, como se describe muy bien en la película. Después, en la revisión que se hace del juicio, se le vuelve, aunque se está demostrando su inocencia, se le vuelve a condenar por 10 años de prisión. Es decir, nunca se le declara inocente, se le concede el indulto, que es diferente. Él pide su inocencia, pero nunca la judicatura francesa, el ejército, la política francesa reconoce su inocencia, sino que simplemente le concede un indulto, que eso jurídicamente, como sabemos, tiene unas diferencias cualitativas importantes. Eso por una parte. Y por otra parte, yo me quiero centrar también en la figura de Émile Zola. Émile Zola, y en la película sale muy bien reflejado también, escribe en el año 1898 un panfleto en el diario francés, Yo acuso, que luego ha tenido una trascendencia importantísima, escribe luego también otros artículos más, y en este artículo él se atreve valientemente a atacar directamente, a denunciar directamente a la presidencia del gobierno, a la presidencia de la República, al ejército, al clero, a los partidos conservadores, les acusa directamente de haber hecho todo este complot y argumentar toda esta culpabilidad contra el capitán Dreyfus. Evidentemente el caso conmocionó en Francia, dividió a la opinión pública entre, por una parte, los conservadores y por otra parte, los progresistas, socialistas, etcétera, que defendían la inocencia del capitán Dreyfus. Fue, como decía, una polarización total de la sociedad francesa. Y el escrito de Émile Zola sirvió para que muchos intelectuales que en un principio pues habrían estado más o menos como espectadores de todo este proceso, pero no habían tomado partido, para despertar la conciencia crítica de muchos intelectuales franceses que hasta ese momento habían callado o habían mirado para otro lado o no habían querido implicarse. Con lo cual yo creo que la trascendencia que tiene el escrito de Émile Zola es fundamental, porque podríamos decir que a partir de ese momento surge la figura del intelectual crítico. Esa figura del intelectual que luego Francia ha desarrollado, y tenemos intelectuales franceses muy conocidos que han llevado a la práctica esa actitud, como decía, del intelectual crítico, del intelectual comprometido, del intelectual que es la conciencia crítica del poder y de la sociedad. Eso se inicia con el escrito de Émile Zola. Émile Zola, que luego fue perseguido, que se tuvo que exiliar a Inglaterra también, que fue condenado. Y eso es muy, muy importante, porque yo creo que esto, sacando un poco
diríamos, las conclusiones de lo que pasa en ese periodo histórico y cómo lo podemos aplicar a los momentos actuales, podemos cuestionarnos, por ejemplo, ahora yo me cuestiono en muchas ocasiones dónde están los intelectuales críticos. Hemos vivido en los últimos años situaciones, pues desde la crisis de 2008, la crisis de la deuda pública, la crisis financiera, la aparición del yihadismo global también, con las consecuencias que ello ha tenido, y actualmente la pandemia del COVID-19, pero también hemos vivido episodios políticos como en Brasil, bueno, pues el impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff, la ascensión al poder de presidentes como Donald Trump en Estados Unidos, Bolsonaro, con unos perfiles claramente, diríamos, fascistoides, ¿no? Unos perfiles de gobernantes incultos, de gobernantes que carecen de ética y de moralidad, o gobernantes que no saben ejercer ningún liderazgo, no solamente político, sino ningún liderazgo ético. Y entonces con el ascenso de todos esos gobernantes, por poner el ejemplo de Estados Unidos con Trump, Bolsonaro en Brasil, pero también hay otros más también que podríamos citar, mi pregunta siempre ha sido esta, es ¿dónde están ahora los intelectuales críticos, los intelectuales comprometidos como Émile Zola, que se atrevió a acusar directamente al presidente de la República francesa de lo que estaban haciendo con el capitán Dreyfus y acusarles además de antisemitismo? Entonces yo creo que eso es lo más importante, es decir, destacar esos dos puntos, la construcción de chivos expiatorios por una parte, los procesos judiciales que se elaboran para condenar a priori a una persona, es decir, al capitán Dreyfus ya la habían condenado a priori en la opinión pública, antes de que se produjese la condena en el tribunal militar. Y luego, por otra parte, pues la necesidad de efectivamente que haya personas que denuncien esto. Yo creo que hoy, más que nunca, cuando estamos viviendo esta pandemia global, necesitamos de los intelectuales críticos. ¿Por qué? Porque estamos viendo unos gobernantes o unos gobiernos que mienten. Estamos viendo unos partidos políticos que están totalmente alejados de la ciudadanía, que están totalmente desprestigiados por la ciudadanía. Estamos viendo cómo se manipulan los datos, cómo se construyen verdades que no son verdades o falsedades directamente. Estamos viendo cómo además se juega con las emociones de la gente a través de las nuevas tecnologías, a través de los tweets, a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través del Instagram, a través de los WhatsApp. Se hace política y se hace política, por llamarlo de alguna manera, porque a mi juicio no es realmente una actividad política relevante, pero se utilizan estas redes para lanzar mensajes que envenenan a la gente, es decir, de lanzar mensajes que sitúan a la gente en un campo de batalla. Hemos visto también que los discursos dominantes, ahora que ha surgido la pandemia, han sido discursos de guerra. Estamos en guerra contra el virus, la guerra contra el virus. Efectivamente, estamos viendo cómo se nos mete en un lenguaje bélico, en un lenguaje de guerra y por tanto un lenguaje de enfrentamiento, porque el lenguaje bélico y el lenguaje de guerra es un lenguaje de enfrentamiento, pero además es un lenguaje de odio también. Es decir, que estamos viendo que los políticos y algunos llamados intelectuales que operan dentro de determinados medios de comunicación afines a determinados partidos, están lanzando estos mensajes de odio, de enfrentamiento, de campo de batalla, mensajes que dividen, mensajes que impiden que los ciudadanos podamos pensar, porque nos incitan simplemente a la aceptación o al rechazo y nos impiden pensar. Es decir, estamos en una actividad política o intelectual, depende cómo lo queramos enfocar, en la que lo importante es el ruido y lo importante es lo inmediato. Evidentemente el ruido y lo inmediato nos impide pensar, nos impide reflexionar. Todos tenemos capacidad intelectual, evidentemente. Gramsci lo decía perfectamente. Todos tenemos la capacidad intelectual para reflexionar, pero no todos tenemos la capacidad
para ejercer como intelectuales críticos, eso está claro. Pero el problema ahora es que además se nos está cercenando de alguna manera, se nos están poniendo obstáculos de alguna manera a esa capacidad intelectual y esa capacidad de reflexión y de crítica que todos los seres humanos tenemos. ¿Por qué? Porque se nos meten en una especie de bucle informativo donde solamente recibimos mensajes muy cortos, mensajes que en la mayoría de los casos son falsos, datos manipulados, datos tergiversados y mensajes que nos incitan solamente o a aceptar críticamente o rechazar inmediatamente y que nos generan ansiedad, que nos generan inseguridad, que nos genera a veces miedo y que nos generan rechazo y odio. Evidentemente el pensamiento necesita tiempo, necesita reflexión y necesitamos intelectuales críticos. ¿Por qué necesitamos intelectuales críticos? Yo creo que necesitamos intelectuales críticos hoy día porque, como decía Edward Said, la tarea del intelectual debe ser la siguiente. En primer lugar, la tarea del intelectual debe ser la de poder construir una memoria alternativa a la memoria oficial que nos transmiten cotidianamente los partidos políticos, los gobernantes o determinados medios de comunicación afines. Entonces necesitamos construir memorias alternativas que sepan o que nos permitan saber dónde estamos, saber lo que se está haciendo, saber qué es lo que está pasando realmente. Y eso lo tiene que hacer un intelectual crítico. Evidentemente los gobernantes hoy día no tienen capacidad para hacer eso, no tienen la capacidad para hacer eso. La mayoría de los gobernantes actualmente, como decía, ni tienen cultura en la mayoría de los casos, ni tienen ética en otros casos y no tienen esa capacidad. Esa capacidad la tiene el intelectual crítico si es que realmente estamos en condiciones de ejercer esa intelectualidad crítica. Necesitamos además que el intelectual crítico nos sitúe no en el campo de la batalla, sino que nos sitúe en el campo del diálogo, en el campo de la convivencia. Es decir, necesitamos mensajes de convivencia, necesitamos mensajes de diálogo, no mensajes de campo de batalla. No estamos en un campo de batalla. Por mucho que el virus mate, por mucho que la pandemia sea atroz, esto no es un campo de batalla. Y precisamente lo que los ciudadanos necesitamos es que nos transmitan mensajes o que nos construyan espacios de convivencia, espacios de diálogo, espacios de empatía, espacios de solidaridad, no espacios de campo de batalla, que es lo que los gobernantes nos están transmitiendo constantemente. Ese es el segundo punto. Y el tercer punto que tiene que hacer un intelectual es, de nuevo, suministrarnos también ideas de paz y de igualdad. ¿Por qué? Porque, miren, diríamos, después de la pandemia, la igualdad, la desigualdad seguía ahí, ¿no? Es decir, la desigualdad va a seguir, la desigualdad está, y la desigualdad va a seguir, y no solamente va a seguir ahí, sino que se va a incrementar, porque ya estamos viendo que se incrementa. Si nos olvidamos que la lucha social tiene que ser una lucha por la igualdad, lo ha sido antes, lo es ahora y lo va a ser después de la pandemia, y después de la pandemia global lo va a ser mucho más. Si nos olvidamos de que la lucha es por la igualdad, estamos desenfocando los problemas totalmente, totalmente, totalmente. No podemos olvidarnos de que la lucha es por la igualdad, por la integración social. Estamos viendo, y lo vemos también porque la prensa de vez en cuando, los medios de comunicación nos muestran estas imágenes de barrios periféricos, de moradores de rúa que, bueno, pues dicen, bueno, ¿cómo van a defenderse de la pandemia todas estas personas? Pero lo miramos con cierta indiferencia, lo miramos con cierta indolencia, ¿no? Es decir, lo vemos esas imágenes, bueno, sabemos que hay barrios periféricos, sabemos que hay favelas, sabemos que hay personas que viven en la pobreza, en la indigencia, bueno, pues mala suerte, ¿no? Es como que sabemos que está ahí, pero no hacemos nada. Yo creo que el intelectual crítico tiene que dar la batalla sobre estos tres puntos. Creo que eso es fundamental. Reconstruir la memoria histórica, es decir, ¿qué es lo que está pasando? Saber lo que está pasando, saber lo que estamos haciendo todos, sanitarios, médicos, políticos, policías, militares, la ciudadanía en general. ¿Qué es lo que estamos haciendo en esta pandemia?
¿Estamos aceptando las reglas de confinamiento que nos dicen o no? ¿Estamos actuando egoístamente? ¿Estamos actuando solidariamente? ¿Por qué nos confinamos en casa? ¿Por solidaridad o simplemente por temor individual? Es decir, tenemos que saber qué está pasando en la ciudadanía, tenemos que saber qué está pasando con los partidos políticos, tenemos que saber qué está pasando con los gobernantes, qué están haciendo para luchar. Hay muchas críticas contra los gobiernos actualmente en la lucha contra el COVID. Muchas críticas contra los gobiernos, algunas críticas son fundadas, otras no son tan fundadas. Evidentemente no es lo mismo que gobierne Bolsonaro a que gobiernen otros políticos, está claro. Es difícil y sabemos que nunca se puede decir que se ha llegado a tiempo, que se está haciendo todo perfectamente, porque es algo totalmente desconocido y es difícil gestionar esto. Pero lo que sí tenemos que tener es el derecho a saber lo que está pasando, a que no se nos manipulen los datos. Y eso lo tiene que denunciar un intelectual crítico, como Émile Zola lo hizo en su momento con el caso Dreyfus. Hay que acusar a los gobiernos cuando lo hacen mal, hay que acusar a los políticos cuando lo hacen mal, hay que acusar a los políticos cuando no tienen ética, cuando no tienen moralidad y cuando tienen incultura, incluso para abordar un problema como este. Y luego hay que, como decía, construir espacios de convivencia. El problema ahora es de convivencia, de diálogo, no de campo de batalla. No tenemos que estar en un campo de batalla enfrentados. No somos soldados, para nada somos soldados, porque si nos dicen que estamos en un campo de batalla tenemos que actuar como soldados. Yo no soy un soldado. Y luego, como decía, construir espacios de paz, porque los espacios de convivencia son espacios de paz y, por supuesto, sobre todo, no olvidarnos que el eje central donde tenemos que dar la batalla, y la batalla política, ideológica, intelectual y ética, es en el campo de la igualdad. La desigualdad va a estar ahí cuando despertemos de la pandemia. Y ahora más que nunca hay que trabajar por la igualdad. Y yo creo que esa es la labor fundamental del intelectual crítico, y yo he querido traer aquí el ejemplo de Émile Zola, que a mí me gusta mucho. Y yo en estos días precisamente he vuelto a releer su escrito de Yo acuso, y sobre todo, además me habéis dado la oportunidad al invitarme a este seminario de volver a releer a Émile Zola, el Yo acuso, y de ver efectivamente la necesidad que tenemos de intelectuales como Émile Zola de acusar, denunciar con estos objetivos que yo he señalado. Y de no olvidarnos de que efectivamente, más allá de los errores judiciales, sabemos que se pueden construir procesos judiciales injustos y criminalizar a determinadas personas. Y en Brasil, además, lo sabéis muy bien porque lo habéis vivido en los últimos años con todo el proceso al expresidente Lula. Y bueno, pues también hay que estar atentos de alguna manera a el poder que el poder judicial, que la judicatura puede tener en algún momento para criminalizar y condenar injustamente a alguna persona y para convencer a la opinión pública. Es decir, en Brasil lo vimos cómo se convenció a la opinión pública de que Lula era culpable de algo. Lo mismo ocurrió con el caso Dreyfus, es decir, a la opinión pública. Hasta que Émile Zola escribe el Yo acuso, la opinión pública estaba convencida de que el capitán Dreyfus era culpable. Y además era judío, era culpable y había que condenarle. Y había que condenarle a la prisión permanente. Y había todos unos medios de comunicación que se habían encargado ya de que la opinión pública estuviese de acuerdo en eso antes de la condena en el tribunal militar. Lo mismo ocurrió con el proceso a Lula. A la opinión pública se la intentó convencer y mucha opinión pública estaba convencida antes incluso de la sentencia de que el expresidente Lula era culpable de algo. No sabemos muy bien de qué, pero de algo era culpable. Entonces hay que estar también muy atentos y también los intelectuales críticos tienen que de alguna manera alzar la voz en algunos casos, en algunos procesos judiciales, como efectivamente, bueno, en Brasil yo lo sé y muchos de los colegas que estáis aquí hoy día compartiendo este seminario, sé que habéis actuado de una manera crítica, importante, frente al proceso contra Lula. Y bueno, esos son los puntos que yo quería destacar y me parecían importante destacar al hilo de esta importante película de Roman Polanski, que también quiero decir, como decía mi colega anteriormente, en fin, no comparto para nada la actitud personal de este señor
en cuanto a sus delitos, diríamos, sexuales, pero reconozco que esta película es una película buena, tiene una estética además muy interesante, desde luego efectivamente las primeras escenas son magistrales, la película es muy buena y sobre todo la película es que nos pone ante el espejo de las realidades que ahora estamos viviendo también y eso me parece muy importante. Muchas gracias. Muito obrigada, professora. A gente estivesse presencialmente, iria aplaudir muito as duas, né? Porque são realmente exposições maravilhosas professora, o que mais me chama a atenção é a clareza, né? A lucidez, para a gente entender o que está passando hoje e de uma perspectiva de futuro, né? Os 4 pontos que você levanta, a gente tem lido muita coisa e muitos filósofos que têm se manifestado, alguns que erraram no começo, né? Depois se retrataram, mas até agora a gente não percebe um caminho, né? Quer dizer, está todo mundo tão atávico e todo mundo tão ansioso, depressivo, que não se vislumbra uma leitura possível do que a gente está passando, né? Especialmente no Brasil, onde dos 4 pontos que você colocou, não tem nenhum, né? Nenhuma perspectiva positiva se cumprindo aqui, né? Nem pacificação dos líderes, poucos, né? Também intelectuais críticos colocando, mas você conseguiu apresentar uma perspectiva otimista de que caminho que a gente pode seguir para enfrentar isso com alguma possibilidade mais humana, né? De enfrentar. Agora, meu filho, isso acontece también. Nico. Bueno, me gustaría saber, incluso he escrito ahí, me gustaría saber cómo podríamos pensar los espacios de diálogo, espacios comunes, con la creciente digitalización de la vida, ¿no? De la sociedad global. Gracias. Bom, quero realmente agradecer tanto a professora Daisy quanto a professora Maria José. Eu acho que foram aportes muito valiosos para aprofundar o que o filme traz para nós. Eu gostaria colocar o foco na minha intervenção no elemento da memória, que já tanto a Daisy quanto a Maria José falaram. Porque o telão de fundo, para mim, do filme é a ideia de pátria. Eles trazem essa coisa da pátria francesa desde a primeira cena, incluso o próprio Dreyfus falando que ele honra a França também. Então, esse debate, essa construção da ideia de pátria está por trás do filme o tempo todo. Incluso é a justificativa que utilizam as instituições, não só as Forças Armadas, incluso os próprios juízes, a imprensa, está com essa ideia de contribuir na construção de uma ideia de pátria. Eu acho que esse debate é importante, particularmente hoje, pelo menos para o Brasil, porque o Brasil está assistindo a uma disputa na construção de uma narrativa, uma disputa, incluso, da construção de uma mitologia refundadora da sociedade, está se disputando esse discurso sobre, e estão se criando toda a ideia de uma base social que está se mobilizando pela extrema-direita na construção dessa ideia. E eu acho importante, então, como o filme traz essa construção da ideia de pátria a partir da conformação de um mito compartilhado. E aí o Dreyfus, caso do Dreyfus, vem para isso, para amalgamar, não sei se é a palavra em português, uma amálgama dessa ideia de pátria, todo mundo junto contra o grande traidor da pátria. E aí a proposta do filme coloca muito claramente, quase que um ator permanente dentro do filme é a imprensa, os titulares. Permanentemente, os titulares da imprensa vêm apontando a narrativa que está na disputa. Não é um traidor, não é um traidor e tal. E aí, óbvio, hoje teríamos que pensar mais nas próprias redes sociais como a nova forma de construção de uma narrativa, de tentar construir essa narrativa. Mas, para mim,
dentro dessa própria disputa de narrativa, na configuração da pátria a partir de um mito compartilhado, a tentativa de construir uma nova mitologia que refunda a história comum, a ideia do inimigo comum é fundamental. E aí, o inimigo comum judeu, naquele momento, os novos inimigos da pátria, né, na disputa de hoje. E o papel, portanto, das instituições nessa disputa, não só da Força Armada, sino incluso da ciência, como o grafologista que é procurado, com a imprensa, e a Maria José trouxe, como no caso real, a própria igreja também participou nesse conjunto de elementos para configurar essa nova narrativa. Só que nessa disputa, eu tenho dois pontos que eu gostaria apresentar para as professoras para aprofundar nesse debate. Um é a fala do general quando é convocado no segundo juízo, quando é convocado o general para falar. E ele se olha para as lideranças civis e fala: vocês vão colocar em risco o papel da Força Armada nesse debate? Que é uma pergunta que hoje, no Brasil, é de primeira ordem. Qual é esse jogo entre as Forças Armadas, a autonomia ou não dos civis perante os militares? E isso o filme traz também, nessa construção de mito, nessa construção de narrativa conjunto, o papel das instituições e, particularmente, o papel da Força Armada. E a outra parte também, dentro desse próprio... outra cena que eu gostaria de apontar é o final, a cena final, que eu acho que é uma guinada do Polanski, porque aí o Picard aí deixa de ser, de atuar a partir da banalidade do bem, porque deixa de cumprir o papel do que o deveria, e aí joga dentro da razão de Estado, joga dentro de, não, a configuração política mudou, agora eu já não posso. Ele entra no jogo do poder. Parece que aí o tema de como as instituições respondem a determinadas lógicas próprias de manutenção da própria institucionalidade, de reprodução delas e dentro dessa configuração de poder. Então, são dois elementos que eu acho que são importantes de ser olhados nessa construção das mitologias refundadoras da ideia de pátria que estão em debate. Tá, obrigado. Agradeço também a fala das professoras, muito qualificadas, né, na leitura do filme e naquilo que o filme traz para pensar um pouco da nossa realidade contemporânea também. Para ser mais preciso, assim, mais direto, eu queria levantar só alguns pontos que eu vi de ausências do filme em relação ao relato histórico e deixar uma questão. Dois pontos que eu vi ausentes no filme, assim, com mais clareza, foram: primeiro ponto, a ambiência da polarização política que existiu na França em torno do julgamento do Dreyfus. Aparentemente, o filme mostra como se houvesse só uma adesão da sociedade ao militarismo, ao conservadorismo que estava em torno do caso, né, da acusação dele. Mas, quando a gente estuda um pouco, lê um pouco a respeito do caso, a gente vê que tinha ali uma polarização, tinha uma disputa, como o Manuel citou agora, uma disputa em torno da noção de nacionalidade e da construção dos rumos do país, né, em grupos de esquerda, mais à esquerda e mais à direita. Uma coisa me incomodou um pouco também, não entendi por que a opção do Polanski, ou do roteirista, de ocultar um pouco a atuação da esposa do Dreyfus, a Lucie, que teve um papel muito importante na revisão dos processos. Todos os processos de revisão foram muitos, tiveram um pouco do dedo dela, da atuação dela, e isso fica muito ocultado no filme. Acho que o filme centrou muito no processo judicial, né, em torno do caso, mas acabou sendo uma perda, né, na minha visão, assim, do registro histórico desse processo. E a questão que ficou para mim assim muito forte, assistindo o filme, pensando as similaridades com o caso do processo do Lula no Brasil, também, e é isso que eu queria ouvir um pouco das professoras, é o papel que elas falaram um pouco já da opinião pública, da imprensa na construção
da acusação e da própria criminalização desses sujeitos nos processos em que eles estavam inseridos, né? Tanto o Lula aqui no Brasil quanto o próprio Dreyfus na França. E eu queria entender um pouco esse papel da imprensa, reforçando esse lugar da criminalização e do inimigo e do reforço dessa narrativa que o Manuel também pontuou. Boa tarde. Antes de mais nada, eu queria parabenizar a iniciativa do evento e desse grupo, né, no nome da Gisele, da Juliana. Obrigada a Deise e a Maria José também pelo excelente debate, né? Foi muito bom. Eu queria só fazer duas coisas, né? Uma, realmente reforçar essa dimensão de que, ao associar com o que está passando hoje no mundo por conta da pandemia, né? Essa ideia de que esses profissionais são heróis, né? Isso, de certa forma, ajuda a nos desresponsabilizar como profissionais e como cidadãos também no mundo, né, para falarmos e para atuarmos. A gente não precisa ter uma dimensão mística, ou esses seres humanos que estão ali na frente, eles não são abstratos, eles não são místicos, eles não são, né, são pessoas comuns como nós e que estão cumprindo a função que eles têm que cumprir. Não quero de jeito nenhum com isso desqualificar o trabalho deles e não reconhecer, reconheço demais, principalmente pelo fato de que eles estão assumindo a responsabilidade, e que no Brasil me parece que a gente não tem a definição, não é muito clara a respeito da responsabilização de cada um, não é? E eu acho que uma outra coisa importante que foi mencionada, se não me engano, pela Maria José, sobre essa importância do intelectual crítico. Eu fico me perguntando, eu trago, né, para a Deise e para a Maria José, se puderem falar um pouco sobre isso, os outros também, porque aqui no Brasil, embora estejamos vivendo uma situação assim, o mundo inteiro está vivendo de uma forma dramática, há desigualdade no mundo inteiro, mas no Brasil isso é gritante, né? Mas eu vejo que há muitos intelectuais, e acho que nós aqui também, como intelectuais, nós temos feito frente a isso, criticado várias instituições científicas e também de movimentos sociais, têm tomado a frente, lançado cartas de manifestação, assinaturas, e temos tido também muitos intelectuais de origem popular, seja na área urbana, ou seja, na área rural, no interior da Amazônia, e aqui no Rio de Janeiro, né, a maior perda que nós tivemos foi a Marielle Franco, justamente por levantar e gritar e escrever sobre isso, falar sobre isso, né? Lembrando que ela era uma mulher negra, favelada, que chegou à universidade, que era uma representante de Estado no nível municipal, à época, né? Porque ela tinha um potencial enorme para crescer. Então, assim, até que ponto não são outras embrenhas, porque o que eu queria me lembrar é que no Brasil, eu acho que cada local tem a sua particularidade, né? No Brasil, a milícia, acho que mais até do que os grupos do comércio de tráfico de drogas, a milícia, né? Impede essa expressão, e a milícia, como eu estava ouvindo hoje de um professor da Universidade Federal Rural, ela não é um poder paralelo, não é? Ela é um poder que também vem do Estado, que vem das Forças Armadas, que vem da Polícia Militar, vem do Corpo de Bombeiros, não é? E eles não estão morando nas localidades. Enfim, acho que no caso do Brasil tem essa especificidade que dificulta, inclusive, a colocação em prática das demandas e das lutas que também tem determinados intelectuais como porta-vozes, né? É isso, obrigada. Bom, eu queria apenas cumprimentar Gisele, Maria José e qual é a nossa outra participante que eu perdi aqui? Deise. Agradecer, dizer que essas abordagens foram feitas a respeito do filme eu gostei muitíssimo, foram abordagens que eu não faria, com o meu olhar de professora de processo penal. O que me chama a atenção no filme, evidentemente, é a questão do processo, e como você pode manipular e manejar um processo judicial para perseguir uma pessoa, né? E como isso acontece com muita frequência e cada vez mais, e a importância de seguirmos os ritos judiciais e garantir o devido processo legal.
Então, esses detalhes da forma como foi conduzido o processo do Dreyfus, ou Dreyfus, né? Não sei pronunciar bem esse nome em francês, é muito impressionante. Uma coisa que a gente tem aqui no Brasil, acho legal a gente fazer esse paralelo para quem está assistindo, se interessa, a questão dessas provas periciais duvidosas, de resultados de provas periciais duvidosas, né, de técnica e cientificidade duvidosa, em que você tem um perito que comparece ao tribunal para dizer tenho certeza absoluta que a letra é dele, quando não é, depois ele mesmo admite que fez uma análise errada. O que é muito impressionante no filme a questão das provas secretas, você entregar um dossiê de provas na mão de juízes e não dar ciência para a defesa e para o acusado da existência das provas e os juízes se proporem a condenar o réu com base em provas que não foram submetidas à discussão e nem eram de conhecimento da defesa, e como tudo isso pode ser validado juridicamente, tudo era um tribunal militar, era uma corte militar, mas a princípio pretendia ter uma legitimidade de atuação, porque em tese estaria atuando dentro da legalidade, né? E também a questão da escalada da violência, que foi tão bem falada aqui também pela Maria José, a questão da gente precisar buscar um diálogo e romper com essa questão do ódio, da violência, porque em determinado momento, quando resolvem rever o julgamento do Dreyfus, em determinado momento, o advogado é almejado, né? Eu li um livro muito bom sobre esse caso, que eu até estou com ele aqui, mas eu não achei. Eu não me lembro nem se o advogado é morto ou ele simplesmente é hospitalizado, se ele chega a... Eu me lembro que eu vi no filme agora. Ele é alvejado no dia do julgamento, mesmo assim o julgamento prossegue sem um advogado de defesa que estava lá qualificado para fazer a defesa. Enfim, tudo isso me impressionou muito quando eu vi agora o filme, assim, quando vi o filme que não tinha visto. Acho que o filme tenta dar conta da história, mas não consegue dar, de fato, porque é uma história muito complicada, com muitas vertentes. Então, era isso. Eu também falando um pouco sobre o que a Daisy falou, acho que essa coisa, realmente você identifica ao Picard, tem uma coragem de se colocar de uma forma firme, ética, naquela posição dele, mesmo quando ele os superiores dizem não faça isso, né? Ele permanece firme ali, e realmente a gente acaba admirando e as pessoas que conseguem se conduzir dessa forma no ambiente que todo cenário diz para você não fazer, né? E realmente essas pessoas, apesar de serem, como você diz, é o que é o esperado do homem comum, você acaba não deixando de reconhecer que dentro desse ambiente em que a gente está, inclusive, as pessoas que conseguem ter uma posição um pouco de resistência ali, a gente tem que reconhecer e enaltecer, né? É isso, então. Muito obrigada pela oportunidade de participar. Gostei muito da atividade. Bom, eu vou ser muito breve, até porque a fala da Simone já me contemplou, exatamente quando ela se refere a uma palavra no final da fala dela, que eu achava que, enfim, eu tinha me inscrito exatamente para chamar a atenção para esse ponto, que é a questão da resistência. Né, Simone? A ação do Picard no filme, ela se inscreve num espaço de resistência. Espera aí que eu vou pedir para o Ernesto parar com o videogame um minuto, porque é dureza, viu? É dureza. Está no intervalo da aula e ele corre para o videogame. Mas, enfim, porque nós pensamos a resistência como algo fora do direito, né? Mas o Picard, ele é um legalista. Então, toda a ação dele, que é uma ação de resistência diante de um contexto corrompido, né? Maria José falou muito bem, não é um erro judicial. Quando a gente aprende sobre o caso Dreyfus na escola, nos dizem, um grande erro judicial. Não foi um erro judicial, né? O filme mostra isso. Foi o exercício do lawfare. Né? Isso que hoje nós chamamos lawfare. Todo o processo foi montado para condenar o Dreyfus. Mas o Picard,
ele age no espaço da resistência quando ele descobre a verdade sobre o caso. Então, a última cena do filme, quando o Dreyfus vai até ele e diz: eu tenho direito a uma promoção pelos 8 anos em que eu sofria perseguição, etc., a resposta que ele dá ao Dreyfus é: mas não há uma lei que permita isso. Então, eu acho que esse fecho do filme mostra como ele é apegado, né? Como ele atende estritamente à legalidade. Então, acho muito importante para nós pensarmos a sério no contexto atual que nós vivemos, diante das ameaças que pairam sobre nós, que o exercício da resistência não só é um direito, como também é um dever inscrito na nossa ordem constitucional, né? Então, acho que o filme traz essa outra mensagem também. Eu acho que falar sobre... Acho que eu vou começar respondendo ao Fredson. Eu não acho que o filme seja sobre o Dreyfus. Ele é sobre o papel do Picard no caso Dreyfus. Então, eu não acho que essas ausências sejam importantes, seriam muito importantes se o filme fosse sobre o capitão Dreyfus. Mas, na verdade, de uma forma que só os grandes artistas conseguem fazer, o Polanski muda a perspectiva tradicional de análise do caso, né? Que a gente vai olhar o personagem. Eu também acho que fica claro ali que existe um movimento, principalmente a grande figura que também é considerado um herói. O irmão do capitão Dreyfus é considerado um grande herói porque foi um líder que resistiu a todo tipo de pressão, né? Mas concordo contigo, se o filme fosse sobre o Dreyfus, com certeza teria que mostrar todos os personagens desse movimento. Mas ali a questão era mostrar uma perspectiva diferente. Mas em relação ao processo... até aí a gente vê um paralelo possível de uma invenção, de um grande caso ou de uma grande crise. É impressionante o que está acontecendo no Brasil em relação ao tratamento judicial da Covid-19. A gente tem o painel de ações Covid do Supremo Tribunal Federal, que está com mais de 1.600 processos, mais de 1.600 processos no Supremo Tribunal Federal relativos à Covid, só no Supremo Tribunal Federal. Imagina o que é na jurisdição brasileira. E agora vem a discussão sobre o lockout. Ainda não está bem claro no direito brasileiro o que é lockout. A fórmula que eu acho que é a mais precisa, ou em todo caso emblemática, é a forma do decreto que foi adotado no Pará, que diz que o lockout é a suspensão completa das atividades não essenciais, mas ainda assim depois a lista das atividades essenciais é bastante discutível, mas enfim, o judiciário determinou o lockout no Maranhão, quer dizer, vem do poder judiciário a ordem para o lockout, ao mesmo tempo em Pernambuco hoje o judiciário diz: não vou decretar lockout, não é competência do poder judiciário decretar lockout. Tá? Existem decisões judiciais extremamente importantes, inclusive a que reconhece a competência dos governos locais para declarar medidas quarentenárias. Então, o Poder Judiciário está desempenhando um papel muito importante na ausência do governo. Né? Quer dizer, o governo gera tensões que são tensões inaceitáveis num momento como esse. Quer dizer, agora há pouco o presidente da República pegou empresários, atravessou a esplanada e foi pedir para o presidente do Supremo Tribunal Federal para acabar com o isolamento social. Inclusive, isolamento social é uma expressão equivocada em si, né? Isolamento é de pessoas infectadas ou doentes. A gente diz distanciamento e o certo nem é social. O Poder Judiciário é chamado a desempenhar um papel para dirimir tensões que não se justificam. E eu acho que isso também, gostei muito de ouvir a Maria José falar sobre o papel do intelectual, porque nós, intelectuais que trabalhamos com saúde pública, também nos vemos numa situação muito difícil. O nosso papel agora era questionar essas medidas restritivas de direitos.
A gente deveria estar ali vendo cada uma, se pode ou não pode. Mas como tem um discurso negacionista mobilizando as pessoas contra as medidas de saúde pública, todas elas, a gente acaba dizendo para as pessoas, fiquem em casa, respeitem as autoridades sanitárias, né? E aí entra no que disse o Manuel, eu concordo plenamente. Existe uma tentativa de criar uma nova narrativa sobre a nação brasileira, sobre o Estado brasileiro, o que quer que seja isso. E o presidente já disse mais de uma vez, o presidente da República disse, vocês estão dispostos a morrer pela pátria? Temos que ter pessoas dispostas a morrer pela pátria. Quer dizer, é um léxico completamente diferente da Constituição de 88, é um léxico absolutamente avesso à nossa linguagem de reconstrução da democracia e do Estado brasileiro a partir da Constituição Federal, né? Então, eu não quero me estender, quero só dizer para a Marília, existe a Covid-19 acelera o processo de virtualização da vida. Quer dizer, o processo de virtualização da vida ele já vinha andando, mas há uma aceleração imensa nesse momento, imensa. E claro que isso também tem implicações de todas as formas. Agora mesmo, nesse momento, a gente está fazendo a Marcha Virtual pela Ciência. É por isso que eu tenho outra atividade agora a seguir, que é a Marcha pela Ciência, que foi convocada pela Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência, que a gente está fazendo marcha virtual com estão aprendendo, né? O que a gente vai fazer, mas claro que é um dado, não dá para dizer que é uma novidade, mas é uma aceleração extraordinária, né? Mas a última coisa que eu queria dizer é deixar bem claro, só esclarecer duas coisas na minha fala. A primeira delas é que o que eu disse sobre erro é que o Picard agiu como se tivesse havido um erro. Mas jamais houve um erro. Inclusive, eu disse, o que havia era uma máquina infernal, uma máquina que era absolutamente política. E, por que não dizer, de uma certa forma, ideológica também, né? Lançando essas bases do que vieram a ser os totalitarismos, segundo a perspectiva da Hannah Arendt. Mas quem percebeu, pelo menos inicialmente, como se fosse um erro, porque o Picard não agia nessa clivagem política, né? Quer dizer, se tornou político, se tornou um elemento político, mas tanto um como o outro, segundo uma série de perspectivas, não se jogavam nesse debate macro, era como se fossem heróis despolitizados, né? Algo assim, como se fossem heróis fora da política. E aí que eu acho que o paralelo, e obviamente não eram, né? Claro que não eram, mas na perspectiva individual deles agiam como se fossem, né? E aí essa série de peripécias individuais a gente vê também no caso, eu me refiro ao Brasil porque era a nossa proposta nesse debate, mas isso certamente aconteceu em muitos países. Está acontecendo nos Estados Unidos quando o presidente da República manda as pessoas tomarem desinfetante ou injetarem desinfetante. Mas a gente tem uma série de peripécias, de episódios individuais, esses factoides que vão se criando, e a gente tem dificuldade de puxar o zoom e olhar o conjunto do que de fato está acontecendo nesse momento. E o segundo ponto que eu queria esclarecer é a questão que a Kátia mencionou. Eu também quero concordar que a gente não está em momento nenhum diminuindo a importância do papel do trabalho dos profissionais da saúde pelo seguinte, acontece com eles isso, pessoas ordinárias vivendo situações extraordinárias que se tornam épicas. Não era para ser épico o trabalho dos profissionais da saúde, mas quando eles não têm equipamento de proteção, quando eles não têm insumos elementares, quando tem extremistas, inclusive um funcionário do Ministério dos Direitos Humanos, né? O sujeito que atacou, que cuspiu na cara de uma enfermeira e tentou bater nela em Brasília, é funcionário do Ministério dos Direitos Humanos do Brasil. Quando os médicos cada dia lidam com... Meu marido é médico infectologista e intensivista. Todos os dias tem alguém da família mandando um vídeo com alguma coisa absurda perguntando isso é verdade? Quer dizer, quando eles precisam lidar com uma máquina de fake news, se torna épico. E eles acabam sendo extraordinários, porque nesse caldo de negacionismo no qual nós estamos vivendo, de manipulação política e de tentativa de troca da nossa narrativa sobre a nação,
devido a esses movimentos de extrema-direita, eles têm algo que seria já difícil, responder uma pandemia é sempre muito difícil, mas se torna praticamente uma missão impossível. E a gente já tem um número de profissionais de enfermagem mortos superiores à Espanha, superiores à Itália, e isso que nós estamos ainda no início. Nós mal começamos. O pesadelo aqui, pesadelo não porque é realidade, né? Mas o inferno aqui mal começou e nós já temos números de profissionais de saúde mortos muito elevado. Então, a tendência é que eles se consagrem como heróis em função da adversidade dessa situação, né? Mas só quero reforçar o meu respeito, a admiração pelo que eles estão fazendo, mas não adianta só bater palma para profissional de saúde, homenagear, a gente tem que lutar, né? A gente tem que lutar para que essa forma de tratar a pandemia no Brasil mude, porque senão eles vão enxugar o gelo, só isso. Se não mudar a orientação da resposta, eles só terão morte, sofrimento e ineficiência no horizonte. Então não adianta bater palma na sacada às 8 horas da noite e cantar, tem que derrubar esse governo e essa resposta que está sendo feita à pandemia. Eu vou ficar aqui o máximo que eu puder para ouvir a Maria José e depois eu vou para o evento da Marcha pela Ciência. Então, já quero aproveitar para agradecer a Juliana, a Gisele, o grande prazer de ouvir Maria José, as perguntas de todos, sempre muito pertinentes. Muito obrigada pela atenção de vocês e obrigada por esse prazer no meio da dor. Um abraço grande e fiquem em casa. Deise, muito obrigada, né? A gente sabe que você é uma referência em direito à saúde também e está sendo super demandada agora, então o seu tempo precioso nos foi muito grato, assim, porque de fato ter essa participação sua nesse momento, a gente sabe que é muito especial. Professora Maria José, então, para suas considerações. Obrigada, querida. Bueno, voy a intentar responder así un poco a una pregunta directa que me han hecho y otras un poquito en general. La primera pregunta era en relación con los espacios de diálogo, ¿no? Me preguntaba la compañera cómo hoy día podemos construir estos espacios de diálogo con estas nuevas tecnologías, etc. Bien, está claro que vivimos un momento en el que corremos el riesgo de caer en un cierto tecnototalitarismo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con todo lo que está ocurriendo en las redes sociales, los controles, etcétera, que todos sabemos. Pero cuando yo me refería a los espacios de diálogo, bueno, las nuevas tecnologías son un instrumento, ¿no? Un instrumento. Émile Zola tuvo un panfleto en un diario para crear un espacio de diálogo y lo creó. Y fue capaz de hacer que la opinión de algunas personas cambiara en ese momento y fue capaz de movilizar en Francia a muchas personas a favor de la inocencia del capitán Dreyfus. Entonces, tenemos que utilizar los instrumentos que tenemos. Ahora tenemos instrumentos nuevos, evidentemente. Bueno, los intelectuales críticos deben utilizar estos instrumentos también. Es decir, no solamente estos instrumentos sirven para crear fake news, sirven para crear bulos, sirven para lanzar mensajes de odio o lanzar engaños. Es decir, también estos instrumentos sirven para crear una conciencia crítica del poder y de la sociedad. Es decir, que los espacios de diálogo los podemos construir con los medios que tenemos, o bien con un panfleto en un diario, o bien con las nuevas tecnologías. Y tenemos que aprovechar esos espacios. Y tenemos que hacer que esos espacios sean públicos, sean amplios, lleguen a la mayoría de la gente. Y aquí es donde conecto un poco con la función de ese intelectual crítico. Es que también preguntaban y me decían que efectivamente, claro que hay intelectuales, claro que hay personas que están luchando y están denunciando las cosas y que las matan por denunciar. A Émile Zola le condenaron por denunciar y evidentemente el ejemplo que me habéis puesto vosotras, de la compañera brasileña, Carioca en concreto, la asesinaron por denunciar también. Claro que sí, claro que ese es el riesgo que se corre por ser crítico. Pero la función del intelectual yo creo que ahora es la de ejercer un liderazgo. Es decir,
muchas veces estamos demandando que los políticos sean líderes, ¿no? Que tengan un liderazgo. Y bueno, ahí tenemos a líderes mundiales, ¿vale? A Trump y otros tantos, ¿no? Pero el liderazgo que tenemos que demandar de los intelectuales y que tienen que actuar en ese espacio de diálogo, construyendo ese espacio de diálogo, es un liderazgo ético. Un liderazgo ético y un liderazgo político que no están ejerciendo y que no tienen capacidad de ejercer muchos de nuestros políticos que nos están gobernando. Ahí es donde tiene que entrar el intelectual y tiene que utilizar todos los medios a su disposición, también las nuevas tecnologías. No solamente las nuevas tecnologías nos sirven para crear falsedades o para crear bulos o para crear fakes, sino que también sirven para crear espacios de diálogo. Es decir, es un instrumento más ahí. Lo que pasa es que si nosotros, de alguna manera, a esas nuevas tecnologías le damos un protagonismo excesivo y lo convertimos en sujeto y no en instrumento, cuando lo estamos convirtiendo en sujeto es cuando podemos caer o tenemos el riesgo de caer en ese tecno-totalitarismo. Es decir, estamos convirtiendo estas nuevas tecnologías en un sujeto y no son sujeto. Es simplemente un instrumento, un objeto de trabajo. Y ahí podemos crear los espacios de diálogo, evidentemente. Con respecto a lo que decía Manuel sobre el nacionalismo, claro, en la película está claro, o sea, el binomio que se utiliza en la película es antisemitismo-nacionalismo. Ese es el binomio que utilizan para construir toda esta falsedad contra el capitán Dreyfus. Nacionalismo por una parte y antisemitismo por otra parte. Bueno, hoy día también hemos visto en los últimos años, no solamente ahora, pero también en los últimos años hemos visto un repunte de todo ese nacionalismo que ha vuelto a aparecer de la mano de la extrema derecha o de las nuevas derechas, el nuevo concepto de nación como aglutinador, etc. Yo, bueno, pues a pesar de lo que hemos visto y a pesar de lo que se dice, discrepo mucho de que realmente este concepto de nación otra vez y de patria pueda tener más trascendencia de la que hasta ahora ha tenido. Ha tenido una trascendencia, evidentemente, pero yo creo que no va a tener más trascendencia. Es decir, está muy vinculado a posiciones de la nueva derecha, la extrema derecha global, y eso se está denunciando ya de forma muy clara. Yo creo que hoy día, y sobre todo ante un peligro global como es este virus, o otros peligros globales como puede ser el cambio climático, o otros peligros o riesgos globales como puede ser el yihadismo global o el terrorismo global, etc. El concepto de nación hoy día no tiene más recorrido, creo yo, más que, bueno, limitado. Yo creo que está claro que a pesar de que haya ciertas regresiones, ciertas posturas de proteccionismo nacionalista, está claro que no podemos gestionar esto desde una posición reduccionista, nacionalista, de patria y de proteccionismo individualista. Es imposible gestionar estos problemas porque evidentemente son problemas globales y no se pueden gestionar de otra manera. Pero no sé si tenía otra pregunta así más. Bueno, sí, también me interesaba mucho el tema de la resistencia, claro, Simone, efectivamente. Yo creo que hoy día es un momento de resistencia jurídica y legal y de resistencia constitucional muy importante. Claro, en el caso de la gestión de la pandemia estamos viendo cómo los estados están decretando estados de alarma. Por ejemplo, en España se llama estado de alarma, en otros estados más o menos pues, estados de excepción o de emergencia sanitaria, como lo llaman en Francia. Evidentemente son situaciones en las que aparentemente parece que nuestros derechos fundamentales están restringidos, o de hecho a veces están restringidos. Realmente en España, con el estado de alarma, los derechos fundamentales no están restringidos. No están, o sea, los derechos fundamentales no se pierden. Lo que pasa es que hay momentos en los que no se pueden llevar a cabo de forma clara. Por ejemplo, aquí se ha debatido mucho sobre el derecho a manifestarse o a reunirse. Claro, no está suspendido el derecho a manifestarse y el Tribunal Constitucional lo ha dicho así. Seguimos teniendo este derecho. Lo que pasa es que, claro, si tenemos que estar en casa y confinados, difícilmente podemos organizar una manifestación o una huelga donde vayamos todos juntos a manifestarnos por el tema del distanciamiento social. Pero sí es cierto que efectivamente es un momento
y efectivamente en la película también está claro esa actitud de resistencia legal, de resistencia constitucional, diría yo, más ampliamente, de resistencia constitucional, es decir, es el momento de defender instituciones, defender derechos fundamentales, defender libertades, defender derechos sociales, defender políticas públicas. Es un momento de resistencia constitucional muy importante, porque corremos el riesgo también de que, bueno, pues de alguna manera se cuelen algunas leyes o algunas decisiones judiciales que afecten a algunas instituciones, que afecten a algunas políticas públicas importantes, que afecten a algunos derechos. Dependiendo de los estados, se pueden violar más o menos algunos de los derechos fundamentales, con lo cual yo creo que es muy importante esa idea hoy día de la resistencia, y evidentemente ahí de nuevo vuelvo a insistir en la labor de intelectuales críticos desde el mundo jurídico también, que tienen que defender esto. En muchas ocasiones podemos decir que yo creo que Brasil es un país que está pasando por esto, ¿no? Por una situación de alarma constitucional. Se está forzando realmente la Constitución y se está forzando la interpretación de la Constitución. No se está interpretando la Constitución en favor del interés general, que es como hay que interpretar las leyes, sino que se está interpretando la Constitución en muchas ocasiones en favor del interés particular y privado. Y ese es un caso de emergencia constitucional gravísimo. Y ahí es donde también los intelectuales críticos del mundo jurídico tienen que, o deberían tener, o deberíamos tener esa actitud de resistencia, de denuncia, de crítica y de resistencia constitucional y de defensa constitucional. También importante sobre el tema de la opinión pública, de la construcción de la opinión pública, la función que tiene la prensa, ¿no? Y los medios de comunicación en la construcción de la opinión pública, importantísimo. O sea, la opinión pública no es la opinión publicada, como ya sabemos, no es lo que se publica. La opinión pública es lo que en el imaginario social se construye, se va construyendo a partir de lo que se publica, a partir de diálogos, a partir de opiniones, etc. Entonces, yo creo que es un momento muy importante también para reivindicar esa idea de la construcción de la opinión pública, de la construcción de una opinión pública que nos permita, de alguna manera, reforzarnos como ciudadanos críticos, y que no solamente nos instale, como nos ha instalado también, yo creo, en las últimas décadas, y ahora también a veces, en ciudadanos y en consumidores acríticos. A veces nos convertimos en consumidores acríticos de lo que se publica. Más o menos decimos, bueno, qué escándalo lo que ha dicho este, o qué barbaridad, o incluso no nos molestamos en contrastar si esto es verdad o no es verdad, o simplemente es un bulo, o incluso nos hacen gracia los bulos, ¿no? Nos hacen sonreír, nos reímos, va, bien, es un bulo, pero nos reímos, y al final ahí queda. Es decir, eso hace que a veces nos convirtamos en ciudadanos acríticos, en consumidores acríticos de lo que se publica. Y de nuevo, pues aquí hay que reivindicar la mirada crítica. Así no se puede construir una opinión pública, que no es solo la opinión publicada. Tenemos que tener, podríamos decir, una epistemología de la sospecha, como diría nuestro querido amigo Boaventura de Sousa. Una epistemología de la sospecha. Vamos a sospechar un poquito de lo que nos están contando. Vamos a sospechar un poquito de lo que se publica. Vamos a sospechar un poquito incluso de eso que sabemos que es mentira, pero decimos, bueno, da igual, sí, está ahí. Vamos a sospechar un poquito de por qué se construyen esas mentiras. Es decir, dónde nos quieren instalar cuando se están construyendo determinadas mentiras. No nos podemos quedar solamente en decir o constatar, ¿eso es mentira? Bueno, es mentira. No. ¿Por qué es mentira? Es decir, ¿por qué se ha construido esa mentira? ¿Dónde me quieren llevar a mí como ciudadano? ¿Dónde me quieren instalar a mí como ciudadana? Cuando construyen esas mentiras. Entonces ahí es donde tenemos que poner en práctica esa epistemología de la sospecha, de la duda, de dudar, y contribuir a crear una opinión pública un poco más sana de lo que es simplemente la opinión publicada. Ahora sí que creo que contestava casi todo. Muchas gracias, muchas gracias. Antes de terminar, eu pergunto se a Marta quer fazer a sua consideração. Em breve, a gente está quase finalizando o tempo, já passamos um pouquinho. Marta, se você quiser, então, falar. Não, jogo rápido. Antes de mais nada, parabéns pela iniciativa. Foi um prazer enorme rever Maria José, assistir a professora Deise. Foi realmente sempre extremamente enriquecedor. Mas o meu olhar
né? Diferentemente do lado de vocês, que é o lado jurídico, que tem uma importância enorme no filme, uma coisa que me chamou a atenção, que eu acho que o Manuel tratou muito bem, que é a questão do papel das Forças Armadas, né? A associação do papel das Forças Armadas, a ideia de não ideológica, um compromisso, né, sanguíneo com a pátria, né? Então, a dificuldade que se tem para passar a ideia de que as Forças Armadas não estão atreladas ao interesse da nação, da pátria, né? E sim a interesses ideológicos e interesses, no caso, né, contra o judeu ou contra qualquer que seja, contra o PT, contra qualquer que seja, né? Então, o Dreyfus simboliza a prova, né, de que eles eram nacionalistas, eles estavam expulsando um traidor da pátria. Então, para a opinião pública, a defesa da pátria estava representada nessa expulsão, né? Quer dizer, quem era Dreyfus? Era um Zé Ninguém, né? Um Zé Ninguém. Então, interessante é que o julgamento, aí sim, aí no julgamento entra a questão da justiça e fica comprovado, como disse a Simone, como vocês todos argumentaram, quer dizer, a questão da prova secreta, da falsificação de provas, da manipulação do judiciário, né? E aí parece o embate, né? Que é o embate legalista, né? Do cara, simplesmente legalista, ele está usando a justiça para provar aquilo que ele descobriu, né? Entre o legalista e a justiça corporativa, associada à ideia de defesa dessa instituição, Forças Armadas, como representante da nação. E a dificuldade que isso me lembrou, na hora que eu estava vendo, ao caso Lula, né? Ou seja, fechados, né? A justiça é tribunal 4, tribunal 8, tribunal que for, fechados em relação à quantidade de artigos que vocês tiveram naquele livro, mostrando a sentença, uma sentença insuficiente, com provas de ato indeterminado, e, no entanto, o resultado, hoje, outra vez, ele foi aumentaram a pena, né? Quer dizer, me passou a ideia da ideia corporativa da justiça, impressionante isso. E a dificuldade que eu achei do filme, que eu acho que me tocou nesse aspecto, de você questionar a associação das Forças Armadas com a ideia de pátria e com a ideia de nação. A opinião pública, porque eu me surpreendi quando ele vai ao tribunal, eu pensei que ele fosse ser aplaudido, e ele é achincalhado no caminho como sendo um traidor, porque ele está ofendendo aquela instituição que defende a pátria. Viva a República, viva a nação francesa, né? O exército. E o filme mostra, inclusive, como é que se chega à violência para impedir que isso seja declarado, seja desmascarado, né? Quer dizer, o tiro no advogado, né? E toda a quantidade de violência. Então, o que a gente vê, a saída, né, vai ser quando ele vai pela política. Quando ele, independente do caminho legal, né? Assim como Lula, que ficou o tempo inteiro obedecendo o caminho legal, aceitou todas as decisões da justiça, cumpriu a prisão, né? E usou o argumento do advogado, etc. O movimento, né, em prol da tese dele, quando entra o nome do Zola, quando faz aquele célebre artigo J'accuse, né? Então, o impacto que aquilo tem, aí é que se faz um novo julgamento. Mesmo se fazendo um novo julgamento, eles ainda perdem, entendeu? A força dessa instituição, de você desmontar e desmascarar, é uma grande dificuldade. E eu vi também, olhando para o que está acontecendo no Brasil, a ideia de que as Forças Armadas são defensoras da ideia de nacionalismo, né? Portanto, elas não estão traindo a pátria, estando ao lado do Bolsonaro. Não sei nem se estão, mas está sendo dito que estão por detrás, né? Eu vejo outros interesses nas Forças Armadas, mas o filme mostra que a solução passa pela pressão popular, passa pelo papel dos intelectuais, como o Zola, como vários outros têm feito, né? E a decisão política, né? Porque, efetivamente, no final, a frase final o Dreyfus é um chato, né? Quando ele vai ter aquela entrevista no final, ele está cobrando como é que é o nome do homem? Acho que esqueci o nome dele agora. Né? Ele está cobrando que ele ascendeu a um lugar político de ministro, porque ele é ministro, e ele quer a promoção dele. E ele, mesmo como ministro, mesmo eu tendo todo o aparato político, não pode sair do formato legal, né? Quer dizer, ele afirma o papel dele legalista. Então, eu transpus um pouco no nosso tempo que dificuldade está sendo para tentar mostrar que existe por detrás de todo esse aparato das Forças Armadas uma questão ideológica, uma questão política e de preconceito, como era a questão judia, o preconceito com governos populares, com governos que têm esse discurso, e aí você rotula comunista, baderneiro, faz o que quiser. E continuam, quer dizer,
com esse aparato, né, nos forçando a ter que engolir uma situação que é extremamente perigosa.